continuidade ao tema de centro de gravidade e momento de inércia que eu havia comentado com vocês que a gente ia dar seguimento, né? Então, a gente está estudando as propriedades da seção transversal. E eu queria trazer esse exemplo de centro de gravidade para a gente concluir essa parte. A gente vai ver outros exemplos ainda a respeito. Essa figura, ela é interessante porque o eixo que foi utilizado, empregado nesse exemplo, fez aproveito da simetria da figura. O que isso quer dizer? Aqui nós temos a figura, que é um retângulo. E esse retângulo, ele tem essa região vazada, que é um quadrado. Então, ele pede para a gente determinar o centro de gravidade dessa figura composta. Então, eu preciso determinar aonde que é o CG dessa figura, né, o ponto de equilíbrio dessa figura, o baricentro dela. E aí, o que acontece? O exercício, ele já trouxe esses eixos. Ele passa o eixo Y bem na parte central da figura. Por quê? Porque a figura, como um todo, ela é simétrica. O que é essa simetria? Quando eu coloco esse eixo aqui, o lado esquerdo é igual ao lado direito. Então, esse eixo, a figura é simétrica. No eixo X, não, ele colocou na base aqui. E mesmo se eu colocasse no meio da figura, também não haveria simetria. Então, eu só tenho um eixo de simetria, que é o eixo Y, e ele colocou esse eixo bem no meio da figura. Por que ele fez isso? Porque isso vai facilitar no meu posicionamento do CG. Porque se eu colocar esse eixo aqui, vocês vão observar que em relação ao eixo Y, o CG ele vai se encontrar em cima desse eixo, ou seja, o eixo Y é igual a zero no caso do CG. Então, isso vai facilitar muito na resolução de algumas questões, porque aí eu já posso posicionar esse eixo na simetria da figura e não preciso calcular a coordenada referente a esse eixo. Então, eu elimino uma etapa de cálculo. Então, vamos ver como que funciona isso? Então, aqui, esse desenho a gente vai fazer de duas formas. A gente tem essa figura achurada, né, que é esse retângulo todo aqui, de 12 por 8, e eu tenho esse quadrado aqui menorzinho, que eu preciso retirar da figura. Então, eu vou calcular essa figura toda, né, esse retângulo todo, e vou retirar essa figura aqui. Então, eu vou calcular cada uma dessa figura. Vou chamar a figura maior de 1 e essa menor de 2. Então, vamos calcular elas separadamente. Então, eu tenho aqui o desenho da figura da área 1. Eu vou chamar de figura 1, tá? Então, vamos lá. Chamei de figura 1, vou calcular a figura 1. Então, a primeira coisa que eu vou calcular é a área dessa figura. Figura 1, né? Então, a área dessa figura é um retângulo, né? Com altura de 12 e base de 8. Então, 96 centímetros quadrados, tá? As unidades aqui estão em centímetros. Bom, o x barra 1, né, que é a distância, né, do ponto central dessa figura, né, o ponto central dessa figura aqui, né, que é a metade da altura dessa figura. Então, ou seja, é 12 dividido por 2, igual a 6 centímetros. Ok? Certo. Agora, o y barra dessa figura 1. Então, ó, perceba que o x barra 1 é essa distância aqui, né? Até o eixo x, né? Então, essa distância toda. Perceba que meu ponto central caiu em cima do eixo y.
Eu tenho distância até esse eixo? Não tenho, justamente por causa da simetria. Isso facilita o trabalho, porque eu aqui não tive que calcular nada, né? Então, só de posicionar esse eixo Y em cima, né, na simetria do desenho, eu já consigo eliminar esse cálculo aqui, né, dessa coordenada em Y para o CG. Eu sei que o CG ele vai estar em cima desse eixo Y, ok? Então, tá aí, calculei para a figura 1. Agora a gente vai calcular para a figura 2. A figura 2 é esse retângulozinho aqui, as medidas que tem, esse retângulozinho não, né? Esse quadrado que tem lado com valor de 3 centímetros. Então, eu vou calcular para essa figura 2. Então, eu vou calcular a área para ela. Eu vou calcular que vai ser 3 vezes 3, que é igual a 9 centímetros ao quadrado. E aí, eu tenho que calcular a distância x barra 2, que é a distância do ponto central dessa figura até o eixo x. Então, aqui, o exercício já foi generoso com a gente, já deu essa medida, esse valor. Ele já pegou essa distância aqui, do ponto central da figura 2 até o eixo x, que foi 9 centímetros. Então, perceba também que o ponto central dessa figura, aqui o eixo cortado, mas passa em cima do eixo y, né? Ou seja, o y barra 2 também é zero para essa figura, justamente por causa do critério de simetria, tá? Isso é muito importante da gente destacar. Então, perfeito. Calculei para a figura 1, calculei para a figura 2, e agora a gente vai calcular para a figura total. Porque o que me interessa nessas figuras compostas é a posição, né, as coordenadas do centro de gravidade para a figura toda, né, contemplando a figura 1 e 2. No caso aqui, eu tenho que retirar a figura 2. Eu tenho que retirar essa figura, porque essa figura ela não existe na minha figura toda, né? Isso aqui é um buraco. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o x barra da figura inteira, que vai ser a área da figura 1 vezes o x' o x barra da figura 1, desculpa, mais a área da figura, mais não, né? Aí já vem o erro. Eu preciso retirar a figura, ela não contempla na minha figura aqui. Então, é menos a figura 2 vezes x barra da figura 2. E aqui eu vou dividir pela figura 1 menos a figura 2. Porque aí eu contemplo essa área aqui achurada, que é a área da figura que eu quero. Então, o x barra, ele vai ser, substituindo aqui os valores, área 1, 96 vezes 6, menos 9 vezes 9, dividido por 96 menos 9. Então, a gente vai chegar no resultado que x barra dessa figura inteira é de 5,69 centímetros. Aqui ele já até posicionou esse valor de 5,69, ou seja, o ponto é esse ponto aqui, que é o meu CG. E aí, né, não deu no local onde não tem material, né, massa, né? Mas poderia correr disso também. Poderia ser também. Lembrando, tá? Só colocando aqui como lembrete, que o y barra dessa figura, a coordenada y do centroide dessa figura, também é zero, porque o ponto CG caiu em cima do eixo y, tá? Devido à simetria desse eixo, tá? Na figura, ok? Então, isso é muito importante destacar aqui para vocês. A gente vai ver outros exemplos, tá? Com essa mesma configuração, para vocês entenderem melhor. Bom, então agora a gente vai
para o momento de inércia, que é uma propriedade da seção bem importante, bem relevante aqui para a gente, tá? Esse momento de inércia, né, da seção, ele vai ser né, definido por I, né, Izão, tá? I sempre maiúsculo, ok? E a gente pode calcular em relação ao eixo X ou em relação ao eixo Y, tá? E o que vai ser essa inércia? Qual que é a definição dessa inércia? Ele é a distância da área da figura, né? Vai ser a área vezes a distância até o eixo. E a gente pega sempre o ponto central dessa figura, a gente vai ver um exemplo disso, como que se aplica isso. Então, a gente tem essa figura, esse quadrado aqui, né, que é definido como área A, vezes a distância daqui até o eixo Y, vai me dar inércia em relação ao eixo X. Então, é essa distância ao quadrado. Então, momento de inércia em relação ao eixo X, ele é a distância y barra ao quadrado vezes a área da figura. Perceba que, quando eu estou fazendo em relação ao eixo X, eu pego uma distância y. E quando eu estou fazendo em relação a y, ao eixo y, eu pego uma distância x. Lembrando que essas distâncias são ao quadrado, ok? Então, uma coisa que a gente vale destacar, que esse valor de momento de inércia nunca vai ser negativo. Nunca. Nunca vai ser negativo. Eu posso pegar uma distância negativa aqui, que ela vai ser sempre elevada ao quadrado e vai me dar um resultado positivo, ok? Isso é importante destacar. Bom, outra coisa que é importante falar é que esse momento de inércia, ele é a resistência que o corpo fornece, né, oferece, na verdade, em relação ao movimento de rotação. Então, essa inércia está relacionada a essa resistência do material. Isso vai ser muito importante para nossas definições aqui, né, em estruturas, né, essa propriedade da seção, né, de fornecer essa resistência a esse giro, essa rotação, né, essa deformação do material, ela vai ser muito importante. Então, quanto maior for esse momento de inércia da seção, maior será a sua resistência. Então, a gente sempre olha em relação aos eixos. Isso vai também nos auxiliar, nos fornecer informações a respeito de qual é a posição que eu devo colocar, né, esse corpo, né, em relação a determinada carga. Porque aí, né, eu sempre friso aquele lado, né, aquele eixo em que ele tem um momento de inércia maior, porque ele vai resistir melhor àquela carga, àquela solicitação. A gente vai ver isso depois com mais exercício, aplicação direta disso. Bom, então essa é a definição de momento de inércia, tá? É a distância ao quadrado até o eixo de relação vezes a área da superfície. Bom, pode acontecer da gente ter uma seguinte situação. Eu tenho a superfície aqui que tem uma área A. Toda essa superfície aqui tem tem um valor de área A. E eu tenho o ponto, o centro de gravidade dessa superfície, o CG dela, que é aqui nesse ponto, e eu tenho o eixo referente a esse eixo de CG. Então, eu tenho o YCG e o XCG, referente ao ponto central dessa figura. Bom, e eu tenho um outro eixo, que é um eixo que é paralelo a esse eixo
do centroide, né, que está uma determinada distância desse eixo do CG. Bom, acontece o seguinte, eu quero, eu tenho uma área A, aqui delimitada de azul, dentro dessa superfície com valor de Azão. É minha área Azinho. E essa área Azinho está a uma determinada distância do eixo XCG e YCG, que foi dado como X barra e Y barra. Então, nessa área aqui, eu consigo determinar a inércia em relação a esse eixo XCG e YCG. É só pegar essa distância aqui, né? Por exemplo, em relação a XCG, essa distância ao quadrado, vezes a área Azinho. Eu determino o valor da inércia, né, referente a esse eixo. Mas e se eu quero determinar a inércia em relação ao eixo X, que não está no ponto CG, né, que é esse eixo fora aqui? Está uma distância dy. O que eu faço? Eu pego essa inércia que eu calculei em relação a esse eixo XCG, né, que foi dado aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para ficar claro para vocês. Esse valor de x, tá? Em relação ao eixo x, ele foi calculado como y barra quadrado vezes azinho, né? Que é a área, essa área em azul aqui, tá? Esse quadrinho. Então, isso aqui é o valor do ix, né? Inércia em relação ao eixo x, que na verdade é o x CG, né? Referente à inércia. Eu vou somar, acrescentar a área vezes a distância, essa distância dy ao quadrado. Então, essa distância do eixo XCG até o eixo de referência X que eu quero calcular, eu determino essa inércia em relação a esse eixo. A gente vai fazer um exemplo disso, tá? Isso é muito aplicável nos nossos cálculos aqui, tá? Então, a gente vai fazer muito desse exercício aqui para vocês conseguirem entender, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui as tabelinhas do momento de inércia para as figuras conhecidas. Então, por exemplo, para o quadrado, a gente já tem esse valor, que é h a quarta dividido por 12. Lembrando que sempre esses momentos de inércia que estão calculados aqui é em relação ao centro de gravidade, ao eixo que passa no centro de gravidade das figuras, tá? Por isso que vocês não veem aqui a inércia em relação ao eixo Y, porque justamente é o eixo de simetria de todas essas figuras. Por isso que só tem uma inércia aqui, tá? Mas a gente vai ver a contemplação da inércia, do momento de inércia em relação ao eixo Y, tá? Mas isso aqui fornece uma base para a gente, né? Para essas figuras bases aqui, ok? Do quadrado, do retângulo, do triângulo, do círculo vazado, tá? Isso aqui vai ajudar muito a gente, tá? E a gente vai ver a aplicação disso aqui de forma aplicada. Bom, pessoal, nesse caso aqui, a gente tem o seguinte exemplo: determinar o momento de inércia da seção da superfície achurada em relação ao eixo X que passa pelo CG. Bom, nós temos essa figura achurada e nós temos um furo no meio da figura. Ele quer que a gente calcule em relação ao eixo que passa no centro de gravidade. Nós não temos o eixo Y porque está no ponto de simetria. Então, a gente vai fazer só em relação... Na verdade, né, ele pediu, né, até que fosse para o eixo X, né, que é o XCG. Então, a gente vai determinar somente o momento de inércia para esse eixo. Bom, para a gente fazer esse cálculo, né,
a gente vai utilizar a tabelinha que eu acabei de passar para vocês, tá? Então, a gente vai calcular a inércia da figura 1, tá? Primeiro, que é essa figura inteira aqui, esse retângulo inteiro aqui, com base 8 e altura de 6 mais 6, 12. Então, vou chamar de inércia em relação ao eixo X para a figura 1, tá? E para desculpa, gente. Para eu calcular esse momento de inércia, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Base vezes altura ao cubo dividido por 12, que é um retângulo, né? Que é o meu caso. A gente vai usar essa fórmula, tá? Eu não vou deduzir essa fórmula, que na verdade eu passei aquela fórmula geralzona para vocês, mas envolve outros cálculos para a gente chegar aqui. Então, não vou entrar nesse mérito, tá? Essas questões de dedução matemática. Então, a gente vai fazer a aplicação direta dessa forma, tá? Lembrando que essa fórmula aqui é, né, para um retângulo em relação ao eixo de inércia. Então, a gente vai calcular aqui para essa figura. Então, a gente vai usar base vezes altura ao cubo, dividido por 12. Então, a base dessa figura é 8. E a altura é essa soma aqui, que é 12 ao cubo dividido por 12, tá? Então, x1, ele vai ser igual. Aqui a gente corta, né? Um elevado aqui. Então, a gente vai ficar com uma inércia de 1.152 centímetros a quarta, gente, a quarta. Isso é importante destacar, porque olha só, eu tenho centímetros multiplicado por centímetros ao cubo. Então, eu tenho que ter centímetros a quarta, ok? Então, o próximo cálculo que a gente vai fazer é da figura 2, que é a figura que a gente tem que retirar. Então, a figura 2 também é um retângulo. Essa figura aqui, ó, também é um retângulo. Então, eu vou utilizar a mesma formulação, mas aplicada para esse segundo retângulo. Então, ó, base dessa figura é 3. A altura é a soma de 4 mais 4. Então, a minha inércia em relação ao eixo X para a figura 2 é 128 centímetros a 4. O que acontece? Eu quero o momento de inércia da figura achurada e não desses segmentos que a gente fez. Então, o momento de inércia da figura toda em relação ao eixo X, tá? Em relação a esse eixo aqui, eu tenho que pegar o momento de inércia da figura 1, que é essa figura toda retangular que a gente calculou primeiro, menos, porque eu preciso retirar essa figura 2 que a gente calculou. Tem um buraco ali. Então, menos a inércia em relação ao eixo X da figura 2. Então, a gente calculou para a primeira figura, a segunda deu 128, a primeira, deixa eu só pegar o valor aqui certinho, deu 1.152. Então, eu faço a diferença, eu vou encontrar a inércia em relação a esse eixo, que vai dar 1.024
centímetros a quarto. Então, esse é o valor do momento de inércia em relação ao eixo que passa, o eixo X que passa pelo CG. Bom, então, vamos fazer um outro em que eu quero calcular o momento de inércia dessa figura retangular, porém, eu quero em relação ao eixo X, esse eixo aqui, que não é o XCG. Opa. Então, o que acontece? O que acontece? Eu vou ter que usar aquela equação em que eu determino a inércia em relação ao eixo X, né, inércia barra, igual o momento de inércia em relação ao eixo X do centro de gravidade, em relação a esse eixo, mais a área da figura, vezes a distância y ao quadrado. Então, vamos aplicar isso aí. O momento de inércia em relação ao X, o eixo X que passa no centro de gravidade, para um retângulo, ele é dado como base vezes a altura ao cubo, dividido por 12. Então, eu vou usar a base da figura toda, 7, vezes a altura, que é 14, ao cubo, dividido por 12. Então, essa inércia é igual a 1.600,67 centímetros a quarto, ok? Então, essa é a inércia em relação a esse eixo aqui, x, CG, tá? Se vocês quiserem colocar aqui na frente CG, para vocês diferenciarem, né, que é em relação a esse eixo, pode colocar, fiquem à vontade, acho que até facilita. Então, beleza, calculei a inércia. Eu tenho que calcular também a área dessa figura. A área dessa figura é base vezes a altura. 7 vezes 14. Tá? É a figura toda. Então, 98 centímetros ao quadrado. O DY é essa distância do eixo até o eixo X. Essa distância aqui, ó. Essa aqui é a distância DY. É a distância do eixo CG até o eixo que a gente está calculando. Então, DY é 7 centímetros, tá? Que é essa distância aqui, ok? Então, a gente já tem todas as definições. Nós temos a inércia em relação ao CG, a área e o DY. Então, vamos lançar isso na fórmula, tá? Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. Então, eu tenho o I barra, né, referente a esse eixo aqui, vai ser igual a 1.600,67 mais a área que a gente calculou, que deu 98, vezes a distância dy ao quadrado, que é essa distância de 7 ao quadrado. Então, fazendo essa continha, eu vou chegar no resultado de 6.402,67 centímetros a quarto. Então, eu determinei um momento de inércia em relação a esse eixo aqui, que é um eixo que estava na base da figura, ok?
Então, a gente vai usar essa forma para determinar, né, para essas figuras, tá? Esse a gente chama de teorema dos eixos paralelos. E aí, para finalizar, tá, essa aula, nós temos o raio de giração, tá? O raio de giração, ele é a relação em raiz da inércia sobre a área da seção, tá? Dentro da raiz. Isso em relação ao eixo X e para o eixo Y da mesma forma. Inércia em relação ao eixo Y dividido pela área, dentro da raiz, tá? Esse raio de giração aí é justamente esse ponto de giro, né? Esse raio de giro da minha seção, tá? Que também é muito importante para a gente fazer os cálculos, né? Determinar alguns parâmetros, principalmente em relação à flambagem das peças, está, né? Muito relacionado com esse raio de giração, né? O quanto que a peça ela consegue curvar, né? Quando eu aplico uma determinada carga, né? Coloco um elemento na vertical, aplico uma carga na ponta, né? Vocês podem tentar fazer isso com uma régua e ela vai ter uma tendência de curvar, né? Então a gente consegue determinar esse raio, né? Esse raio de giração, né? Em relação a essa configuração, tá? Então ela vai estar muito relacionada ao quanto essa peça ela vai conseguir maior ou menor facilidade de curvar, tá? Vai estar muito relacionado com esse raio de giração. A gente vai ver a aplicação mais direta disso lá para frente, né, nas nossas peças, nos nossos elementos estruturais, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai ver vários exercícios de aplicação de momento de inércia, de centro de gravidade e de raio de giração. E aí, isso aqui é a aplicação direta da lista de exercícios, tá? Então, o próximo vídeo vai ser em relação a esses exercícios. Até a próxima aula.